O que é pregar a palavra de Deus senão ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto à igreja e à comunidade? Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Uma coisa que tem sido bastante comum para mim no decorrer de 18, 19 anos que eu prego a palavra de Deus é, sempre quando eu termino uma pregação, geralmente vem algum pregador, pastor local, e geralmente fala para mim, no meio pentecostal, é claro, né? Geralmente me procura no final da pregação e diz: é uma benção a sua pregação, você prega ensinando a igreja. Eu já prego, e aí diz palavras das pessoas, eu já prego mensagens reveladas. E aí eu fico com aquela questão na cabeça, mensagem revelada. Talvez essa questão que eles levantam seja justamente uma questão de justificativa pelo fato de não pregar da mesma forma que eu, e isso não é demérito de ninguém. Ninguém tem que pregar igual eu, porque pregação, em primeiro lugar, não é competição. Em segundo lugar, nem todo mundo prega igual. Até porque a pregação também é uma arte da comunicação e da expressão das ideias também da pessoa que fala, do transmissor, a partir das escrituras. Então, nem todo mundo vai pregar igual, até pelo fato de que, primeiro, a diversidade dos dons e ministérios, as próprias escrituras diz que Deus concede as suas graças mediante a medida da fé de cada um. Então, evidentemente que nem todo mundo vai pregar igual, até pelo fato também que a pregação como uma forma de expressão, algumas pessoas têm um temperamento que vai favorecer uma transmissão muito mais expansiva, eloquente, algumas mais retraídas. Exige também do pregador a necessidade de aperfeiçoar a sua capacidade de comunicação. E como nem todos têm, e não nos esqueçamos que, infelizmente, o meio pentecostal, ele é um meio no qual favorece com que muitas pessoas se coloquem na posição de líderes ou pregadores sem nem terem a vocação e os dons necessários para exercer a função a qual eles mesmos se arrogam para si. Nesse sentido, é claro que aí vamos começar, pela falta até mesmo de preparo, a comparação entre um e outro, e isso faz com que haja, inclusive, infelizmente, no meio pentecostal, uma questão que é justamente o que? A competição. Pregadores se vê um novo pregador com talento, com vocação, como uma ameaça. Sendo que, na verdade, deveria ser um companheiro de ministério que está ali para somar e não para tirar da pessoa a oportunidade, agendas e coisas desse tipo. Então, assim, não existe essa questão de comparação. Não podemos fazer isso porque não há quem pregue igual. Eu gostaria de pregar igual o reverendo Ronaldo Lidório, Hernando Dias Lopes ou Augusto Nicodemos, né, que são referências para mim. Ou o pastor Marcos Granconato, que foi meu professor no seminário. Eu gostaria de pregar como? Mas eu não tenho essa capacidade, o mesmo tempo de ministério, de estudos, as mesmas oportunidades que tiveram para estudar. E afora que nós não temos, há também as limitações pelo fato de que eu não sou eles, eu sou o Renan. Então Deus vai me usar a partir dos dons e talentos e das minhas características que constituem o meu ser. Então, não há necessidade disso. Comparações não são necessárias. Na verdade, atrapalha. Pois bem, mas dito isso também, o que me preocupa também no meio dos pregadores, justamente no meio evangélico, é essa noção cada vez maior de pregação revelada, mensagem revelada. Ou seja, geralmente quando a pessoa fala isso, ela quer justificar o fato de que ela não se dedica ao estudo da palavra, às escrituras, até mesmo em falar, você prega teologia, eu prego revelação. Só que não é questão que eu prego teologia, eu fiz teologia. Só que a teologia para mim, eu não prego a teologia, eu uso a teologia como uma ferramenta para me ajudar a interpretar melhor e corretamente as escrituras, de maneira que eu não traga um ensino distorcido, herético ou caia nos modismos que hoje em dia tem sido muito comum no meio das igrejas evangélicas. Eu procuro ter responsabilidade, fidelidade e seriedade no exercício da palavra de Deus. Agora,
atribuir somente à pregação o caráter de revelação é o que tem causado muitos problemas no meio das igrejas. Muitas pessoas trazendo mensagens que não têm embasamento bíblico, que contrariam completamente o ensino das escrituras, o ensino histórico da igreja, que não levam em consideração o contexto histórico, cultural, religioso, político, econômico da época, social da época. Então, quando você traz uma palavra e diz que aquilo foi revelado pelo Espírito Santo, quando na verdade muitas das vezes é a criatividade do pregador, a imaginação do pregador, e pregador, principalmente itinerante, tem uma criatividade que, pelo amor de Deus, é algo extraordinário, para não dizer trágico, né? É algo assim que realmente assim deixa a gente surpreso, estupefato e deixa a gente assim preocupado também ao mesmo tempo, né? Mas isso também gera muitos problemas quando você quer atribuir apenas ao Espírito Santo a necessidade que Deus deu a nós, a responsabilidade que Deus deu a nós de, a partir das Escrituras, ler, estudar, examinar e então extrair das Escrituras um ensinamento. Aliás, como até disse o meu professor Marcos Branconato na época do seminário, se Deus fosse contrário ao estudo da palavra, ele não tinha se revelado por meio de um livro, e por sinal bem grosso, não é? Então Deus não é contra nós estudarmos e examinarmos as Escrituras, estudarmos a palavra de Deus. Na verdade, é um imperativo de todo aquele que se diz ministro, pregador, pastor. E realmente o que me preocupa é essa crescente onda de pessoas que atribuem a uma espiritualização da pregação. Pessoas que apenas querem saber de orar, o tal do joelhologia, e não procuram entender as Escrituras. Dizem, não, teologia esfria crente. E eu gosto de uma frase do Iago Martins que ele diz que, não, teologia não esfria o crente, apenas apaga o fogo estranho. E é uma realidade. Evidentemente que eu reconheço que há muitos pregadores que, por conta da teologia, acabam se tornando muito céticos. Deixam os exercícios espirituais de lado, porque agora só querem saber de ler, tem uma biblioteca enorme, imensa, só leem, se tornam céticos e críticos destrutivos da igreja e de pregação e pregadores. São os caçadores de pregação, de erros teológicos nas pregações, de tudo quanto é tipo de pregador, principalmente do meio pentecostal. Isso já é um erro, isso é um desequilíbrio. É necessário, como eu sempre instruo quando eu ensino, o seguinte: quer ser pregador? Leia o máximo que puder e ore tanto quanto você lê, para que você não se torne nem um cético, que você não crê em mais nada, e nem ao menos para você se tornar um crédulo, que você sai crendo em tudo e dá glória a Deus para tudo e o que é emanado de cima dos púlpitos. Então não, nós temos que tomar cuidado com essa questão de pregações reveladas. Aí você pode falar, então o Espírito Santo ele não revela na palavra? Eu não gosto muito da expressão revela, porque ela está muito viciada no meio pentecostal e neopentecostal. Eu prefiro usar o termo técnico, né, teológico. O Espírito Santo me ilumina, me esclarece nas Escrituras. Sim, o Espírito Santo pode nos dar direções, sim, um tema, uma mensagem temática, a qual eu devo submeter ao escrutínio das Escrituras, ao exame da palavra de Deus, analisar se aquela ideia realmente procede de Deus, dá para se trabalhar à luz do texto bíblico e assim trazer uma mensagem relevante. Por exemplo, uma vez eu tive que me segurar da cadeira porque eu vi uma vez na internet o lançamento de uma pregação de um jovem dizendo a pregação, mais nova pregação do conferencista não sei o que. E aí tava lá, qual era o tema? Dengue espiritual. Na hora que eu vi aquilo eu tive que me segurar. Era na época que a dengue estava bem proliferada, a questão da dengue. E o camarada estudou sintomas da dengue e quis fazer um link, uma mensagem alegórica, uma mensagem temática com a vida espiritual do crente. Pegar os sintomas da dengue e linkar e fazer um paralelo com a vida do crente. Então assim, a criatividade não tem limite se você fizer esse negócio. Só que aí o grande problema é que nesse tipo de sermão você usa as Escrituras apenas como uma desculpa. Apenas para embasar uma ideia que você já está preconcebida e você não examina se isso daí, primeiro, faz sentido, você encontra um amparo teológico, e terceiro, se realmente não é ridículo. Nesse sentido, essa daí você não encontra amparo bíblico, você não encontra nenhum versículo para ajudar, e terceiro, é ridículo demais, não é? Então, é algo assim extraordinário. Por quê? Falta de entendimento que Deus pode me guiar e me conduzir e me iluminar no texto bíblico, mas eu preciso submeter todo o entendimento à intenção do autor.
Eu não posso fugir da intenção autoral, eu não posso criar algo novo em cima daquilo que já está revelado nas Escrituras. Eu preciso submeter toda ideia teológica que eu tiver às Escrituras e, se necessário for, como até disse Paul Washer, pegar livros, autores, comentaristas para ver se aquela interpretação, aquele entendimento que eu tive e fazer o exame bíblico, a interpretação que eu fiz comparando a ideia com a Bíblia, se eu estou fazendo bem o exercício teológico. Se não tiver nenhum teólogo que desses 2000 anos de tradição cristã que me ajude, me apoie, então ou nós estamos diante de um fenômeno, ou estamos diante de um novo teólogo que vai revolucionar o pensamento, ou nós estamos diante de alguém que realmente vai ser um pregador que vai passar vergonha, né? Que vai trazer algo que vai produzir vergonha alheia para quem ouvir, né? Alguém sério na Escritura que vai ouvir a ele. Então, assim, o que eu quero deixar através desse vídeo é a necessidade de nós procurarmos ser coerentes com as Escrituras. Nós precisamos ter seriedade, sobriedade, nós precisamos realmente ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, meditar na Palavra de Deus, conhecer os seus contextos, à luz de uma vida de oração, de crença, de fidelidade nos exercícios espirituais, ao mesmo tempo que ler. Nós precisamos resgatar o lema do movimento monástico, ora et labora, oração e o trabalho. O trabalho teológico também inclui-se nisso. Então nós precisamos resgatar essas dimensões e entender que a vida cristã ela é um todo integrado entre uma vida piedosa de oração e uma vida de esforço devocional, teológico. Entende? Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, o meu apelo também, através desse vídeo, é pela valorização do ensino, pela valorização das orações, pela valorização da piedade cristã, por valorizar o contexto histórico, social, político, a teologia num todo, não para me esfriar, mas para me ajudar a compreender melhor as Escrituras. E evitar cair na tentação de parecer espiritual demais. Porque é uma tentação quando eu falo, Deus me revelou na Bíblia, Deus me revelou uma mensagem. Aos olhos dos outros parece, Deus falou com ele. Dá aquela impressão de espiritualidade, de que o camarada é sagrado, de que ele é alguém que tem uma comunhão direta, quando a comunhão, a relação do crente é mediada pela fé e pelas Escrituras. Só que quando eu coloco uma mediação direta, sem o escrutínio da palavra, sem a mediação da palavra, então eu caio no erro, igual no período de Lutero, dos chamados entusiastas, que falavam, nós não precisamos da palavra de Deus. O seu Lutero já fez o trabalho da reforma, mas nós não precisamos da Escritura, porque nós temos revelação direta, sem necessidade da Bíblia. Lutero condenou. Daí vem a famosa frase de Lutero que diz, eu fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande revelações, nem visões, nem qualquer outra manifestação, porque eu estou satisfeito com a palavra de Deus que me dá tudo aquilo que eu preciso. É algo assim. Então assim, nós temos que tomar o máximo de cuidado, porque Deus sim, Ele fala conosco por meio das Escrituras. A nossa relação com Deus é mediada pela palavra. Deus pode falar por meio dos dons espirituais? A quem segue uma linha e uma vertente continuista? Sim, e eu sigo essa também. Portanto, mas nós não podemos ter uma guia, uma orientação que contradiga as Escrituras Sagradas. Portanto, que a palavra de Deus ela seja o árbitro final de toda revelação, iluminação, entendimento, e a gente não se afaste desse tipo de regra de fé. Mas que a gente possa sempre entender que precisamos da palavra de Deus para guiar as nossas vidas para a glória de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não esqueça, por gentileza, de você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixe o seu curtir, o seu like, que ajuda a fortalecer. Comente aqui a sua experiência na pregação, deixe os seus comentários aí, compartilhe esse vídeo e nos ajude para a glória de Deus em Cristo Jesus.